Boa noite a todos. Vou dar só mais uns minutinhos, esperar o doutor Roberto entrar. Ele já deve estar entrando. Logo mais a gente começa a nossa live. Boa noite, vocês me ouvem? Ah, o doutor Roberto está entrando. Sim, o tema bem interessante hoje. A gente vai ter uma dupla visão, né, doutora, aqui hoje. Chegando. Como vai? Doutora Amanda, tudo bem? Prazer. Tudo bem, doutor Roberto. Legal, estamos iniciando a nossa live com esse tema, um tema muito esperado e que teve aí o seu desfecho. Então, quero convidar você que está me assistindo aqui no Info Direito do Trabalho, assistindo no meu canal, nas minhas redes sociais, com Roberto Conceição, professor Roberto Conceição. Sejam todos bem-vindos. Um tema maravilhoso hoje que interessa muito aos trabalhadores e também para os empregadores. Eu estou lisonjeado, muito feliz de poder participar aqui no Info Direito do Trabalho e com a minha amiga, colega de trabalho, né? Muitas vezes na oposição, se assim podemos dizer, mas lados contrários da mesa. Partes contrárias da mesa, né? Ela atua pelo lado do empregador, nós aqui atuamos pelo lado do empregado e nós vamos tecer aqui alguns direitos muito importantes para o trabalhador e também muito interessante, porque não o direito do empregador. O empregador também tem direitos, Sim. Né? Doutora Amanda, muito prazer falar contigo. Prazer. Seja bem-vinda. E eu quero pedir para todo mundo compartilhar geral. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí a nossa live. Depois nós vamos abrir para perguntas. E eu estou muito feliz de conhecer ela, doutora Amanda. Prazer, doutora. Sim, doutor Roberto, prazer é meu. Boa noite aos ouvintes de hoje. Eu quero agradecer o convite para participar dessa live aqui pelo perfil Info Direito do Trabalho. Como o doutor Roberto já sinalizou, eu sou especialista em Direito Empresarial do Trabalho, também sou especialista em Direito Tributário, já atuo há mais de 19 anos aí defendendo as empresas, né? E esse tema é muito interessante, suscitou do lado do empresário, foi bem recebido, né? Foram 7 votos a 3, né, doutor? E a gente teve uma resposta positiva à ação direta de inconstitucionalidade interposta.
enfim, a jornada 12 por 36 foi aceita para ser feita por meio de acordo individual também, né, doutor? Então, se o senhor quiser começar a ter seus comentários, depois eu sinalizo aqui pelo lado da empresa. Tá bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vou contextualizar primeiramente aqui para que vocês possam entender essa decisão importante do STF em relação à jornada, uma jornada específica do trabalhador, né? Então, nós tivemos aí em 2017 uma reforma trabalhista muito importante e que autorizou a jornada 12 por 36, realizada aí através de acordo individual, lá no artigo 59A da CLT. Isso com a reforma trabalhista. No entanto, antes disso, nós tínhamos uma súmula do TST, a súmula 444, dizendo que essa jornada 12 por 36, doutora, só poderia ser estabelecida através de um acordo, de uma convenção coletiva. Veio a reforma, derrubou isso e criou-se aquela situação chata, né? Daqui a pouco, antes de ter seus comentários aqui, tanto do empregado como do lado da empresa, é bom a gente contextualizar, veio então o questionamento sobre a constitucionalidade desse artigo 59A da CLT, mais precisamente pela Confederação Nacional da Saúde, o qual a doutora deve conhecer muito bem, né? Então, eles ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: essa regra 59A da CLT, autorizando a 12 por 36 por acordo individual, é inconstitucional. Isso foi parar no STF. E aí, agora, complementando essa contextualização, eu peço para a doutora Amanda, e aí, subiu para o STF dizendo, a confederação dizendo, olha, sem chance, isso vai prejudicar o empregado. E aí, qual foi a resposta do STF sobre essa DIN 5994? Exatamente, doutor. A grande questão, aí, a grande discussão foi a respeito do acordo individual, né? A Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde estava suscitando a inconstitucionalidade dessa expressão, acordo individual, ou seja, a fixação da jornada 12 por 36 por meio de acordo entre empregado e empregador, sem a intermediação do sindicato. E o STF concordou, né? Enfim, por 7 votos a 3, o STF decidiu que não há nenhuma inconstitucionalidade nessa expressão. Ou seja, o artigo 59A é perfeitamente legal, perfeitamente constitucional e pode ser estabelecido por meio de acordo individual. Só para esclarecer aqui, foram 7 votos a 3, porque o ministro Ricardo Lewandowski aposentou aí, né, no início de março, a vaga dele ainda não foi preenchida, então, por hora, a Corte Superior está com 10 ministros. Foi por 7 a 3, o voto de improcedência foi proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que, apesar dos pesares, a meu ver, nesse caso concreto, proferiu um voto extremamente feliz. Ele suscitou questões econômicas, deu um voto mais liberal, né? Flexibilizou a norma. Acho que essa tendência da Suprema Corte, se for mantida essa tendência mais liberal da Suprema Corte, isso auxilia muito na economia do país. O ministro até colocou no seu voto ali, ele citou um exemplo de 5 países europeus que também passaram por reformas recentes. A Europa, de fato, também é um país um pouco mais conservador, um pouco mais... Tem países, né? Mais conservadores, com leis trabalhistas mais protecionistas. E o ministro citou lá 5 países que passaram por reformas trabalhistas recentes e que o índice de desemprego caiu. Antes da reforma tinha um índice maior, pós-reforma, o índice inferior. Então, pelo que o ministro colocou ali no voto, segundo a opinião dele, que foi, enfim, foi seguida aí por outros 6 ministros da Suprema Corte, flexibilizar um pouco mais as normas de direito do trabalho tendem a auxiliar
está na economia. A gente sabe que o Brasil tem vários entraves na sua economia, enfim, não só pelas leis trabalhistas, né? Mas é um país tido como extremamente burocrático, também tem normas de direito tributário difíceis, né, de serem entendidas, mas assim, trazendo para o nosso assunto de hoje, as nossas normas de direito do trabalho realmente protecionistas em demasia, eu diria assim, acabam afastando o interesse ou de investimento estrangeiro, ou de empresas que pretendem investir, brasileiras mesmo, que pretendem investir aqui. Isso foi nesse sentido, foi seguido por outros 6 ministros, somando os 7 votos aí. E assim, a meu ver, foi um voto bem feliz, né? Ele citou essa questão econômica importante para o país. Espero que siga aí, né, doutor? Eu sei que a sua opinião é contrária, mas essa flexibilidade das leis do trabalho, a meu ver, são bem positivas. Bom, eu quero abrir, deixar, na verdade, aqui para o pessoal, você que quer saber mais sobre direitos dos trabalhadores, ou você que é empresário também está nos acompanhando aqui, você pode deixar aqui o seu comentário. Você concorda com o STF de trazer a flexibilização da norma e proporcionar que patrão e empregado, de forma individual, patrão e empregado, possam estabelecer uma jornada 12 por 36, ou você acredita que deveria sim ter aí a participação do sindicato? Deixa aqui o seu comentário. Se você quer saber mais sobre direitos dos trabalhadores, também tem aqui na descrição desse vídeo artigos, pelo menos da minha parte aqui. A doutora também está aqui na tela o Instagram dela, você pode conversar com ela, você pode conversar comigo, aqui na descrição tem mais informações. Doutora, vamos lá. Contextualizada essa situação do STF, eu vou trazer uma pitada ainda dentro dessa contextualização. Preciso fazer isso me coçou. Isso aqui me deixou agitado, porque o discurso da reforma de 2017 foi pautada exatamente nessas questões de alguns países europeus e também alguns países até aqui da América, né? A reforma trabalhista, quando foi discutida lá em 2017, teve esse argumento. Mais uma vez, agora vem esse discurso agora pela Suprema Corte, né, através do voto, dizendo o seguinte: olha, ok, esses países tiveram um índice maior de emprego e a reforma lá funcionou. Devolvo para a doutora a pergunta seguinte. Nós, doutora, do lado do empregador, acredita que o país, o Brasil, está preparado para deixar de ser um país, como foi dito, protecionismo, né? As normas mais enrijecidas em favor do empregado? Estamos prontos para isso já, doutora? Acho que sim, doutor. Eu acho que a gente tem que começar, né? Por alguma vertente, a gente tem que começar, né? A gente não pode esquecer que a CLT foi celebrada num outro momento histórico, num outro momento econômico. Quando a reforma veio lá em 2017, finalmente saiu do papel, o índice de informalidade era maior do que o de empregos formais. Isso é muito ruim, né? Manter empregos na informalidade é ruim, não só para o empregado, para o empregador, mas como para os cofres públicos também, né? A gente deixa de ter recolhimento de imposto, de ter investimento. Então, eu acho que precisa começar aos poucos, devagar, não pode ser nada muito abrupto, porque isso não dá certo, né? Mas eu acho que é um início. Acho que o país está pronto, sim, e precisa disso, até para que a economia consiga acompanhar a globalização, né? A gente vive num mundo de economia globalizada, isso não tem volta, né? Uma vez que a gente não pode esquecer que no mercado global é muito fácil ter acesso à mão de obra mais barata, a matéria-prima mais barata. Então, o que a gente tem que fazer é reter emprego no país. Acho que
o objeto do direito do trabalho tem que ser justamente esse, a geração de empregos, né? Então, podendo fazer isso de alguma forma, facilitando isso de alguma forma, do jeito que estava, não estava ajudando, né? As normas extremamente inflexíveis, extremamente duras, não estava ajudando. Então, vamos tentar. Se a gente já tem outros exemplos em outros países que deram certo, acho que é um caminho a seguir, sim. Eu estou dizendo jornada, tá, estou colocando o título aqui, mas assim, essa questão de estar pronto, agora mais uma, assim, poxa, doutor, hoje, né, mais uma. O que eu sinto aqui do outro lado, quando eu vou trabalhar em defesa dos trabalhadores, o que eu percebo é que, em dado momento, a flexibilização, se não observada e não ter uma cautela, entrega para o empregador não vou dizer um poder, mas uma situação onde acaba ainda existindo uma exploração em relação ao trabalho deste empregado. Por exemplo, vou trazer um exemplo que vai só fugir um pouquinho, mas quando nós falamos de vínculo de emprego, né? Hoje se fala de vínculo de emprego. Está na CLT, o registro lá em 5 dias, preencher os requisitos, vínculo de emprego, tudo tá ok. E aí o que o empregador faz? Ele vai lá e fala, olha, abre lá um MEI, entra aqui no contrato social, né? Porque agora você pode fornecer uma nota do MEI. Só que ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, preenche todos os requisitos. Então, o que eu percebo assim no dia a dia também, aumentou muito essa questão, por exemplo, da pejotização, né? Então, eu fico um pouco ainda não totalmente convencido que essa flexibilização pode realmente trazer ganhos, ou melhor, mais empregos, até porque de 2017 para cá, nós não tivemos um índice substancial que justificasse a reforma e falasse, olha, agora com a reforma, ó, o desemprego está muito abaixo. Não conseguimos ver isso na prática ainda, doutora. E o que eu percebo no dia a dia é que, não vou generalizar, tem ótimas empresas, ótimos empregadores, mas que eu vejo em alguns momentos aqui no dia a dia é que contrato camarada, ó, eu vou deixar o registro dele para depois. Sai 3, 4, 6 meses, um ano depois, faz o registro, manda o cara abrir um MEI, enfim. Por isso eu tenho essa ressalva se realmente nós estamos prontos, a doutora já trouxe aqui, e qual é a visão agora do lado da empresa em relação a isso? Ainda a doutora sente que os encargos é muito alto e o empregador não consegue trazer esses funcionários todos com o registro e prefere assumir o risco? Ou é algo diverso disso que eu estou pensando? Não, é isso mesmo, doutor. A carga que incide sobre a folha de pagamento é extremamente elevada. Então, para contratar, o empresário pensa 2 vezes, né? O que acontece? Por conta dessa alta carga que ele sofre, tem duas situações. Ou ele deixa na informalidade, como exemplo do doutor, né, que acaba não registrando, demorando para registrar, ou ele deixa o empregado na informalidade, ou ele reduz o número de vagas. Nenhum dos 2 cenários é bom para ninguém, né? Uhum. O custo é muito elevado. Então, às vezes ele gasta muito com treinamento, com pessoal especializado para recrutar, né, para treinar. Então, ele sabe que ele precisa acertar na hora de contratar. Porque se ele errar, o custo dele vai ser maior. Então, realmente, o custo é muito elevado. Isso faz com que ele pense 2 ou 3 vezes antes de contratar. Mas isso a gente está falando de grandes empresas. Uhum. Só que a gente também não pode esquecer que cerca de 62% dos empregos que são gerados no país advêm de micro e pequenas empresas, que são aqueles empresários pequenos e que realmente não conseguem suportar um elevado custo. Então, acho que nesses casos, especialmente, a hipossuficiência do empregado não fica tão em voga. Porque a gente está falando de 2 pessoas que
enfim, um microempresário, um prestador de serviço, que tem ali a sua mão de obra para prestar. Então, acho que especialmente nesses casos, a flexibilização da lei trabalhista acaba trazendo uma situação mais justa, acaba equiparando mais a balança. Porque o contrato de trabalho é isso, são duas pessoas. E muito se fala em direito do empregado e pouco se fala do direito da empresa, né? Que os empresários sofrem muito, é difícil empreender nesse país. Então, novamente, a flexibilização pode ser muito interessante, especialmente para essa casta de empresários que são menores, né? Que estão ali começando o seu negócio, até como uma forma de incentivo, né? A gente sabe que nos os 3 primeiros anos ali da empresa são mais difíceis, muitos acabam fechando as portas, desistindo, e é o que ninguém quer, né? Uma empresa que fecha as portas e deixa uma dívida grande é ruim, especialmente para os trabalhadores, né? Que acabam tendo o direito ali reconhecido e não conseguem receber ali o que lhes dá de direito. Aí nós temos uma outra questão. Falamos do Brasil estar preparado, esquecemos aqui em relação ao empregador, e eu entendo que, em muitos casos, o trabalhador ele não está preparado, ele não está preparado para poder celebrar alguns acordos individuais, doutora. Porque, embora a gente entenda que é importante, como a doutora disse, é importante a flexibilização, por quê? Se eu coloco ali um microempresário para prestar um serviço, o cara abriu uma empresa, às vezes está assessorado ali com um contador, né? Mas a grande massa, ele não tem uma assessoria, uma orientação de um advogado, de um contador, agora, do sindicato, né? Porque nós estamos falando do contrato de trabalho aí da jornada 12 para o 36, mas nós temos outras regras, outras questões aí que foram flexibilizadas também. Nosso tema aqui é a jornada, mas existem outras questões também. Então, muito além do que só a jornada 12 para o 36, a pauta principal é o empregado, ele está pronto, ele está preparado, realmente ele tem condições de celebrar acordos individuais, ele e o patrão. Será que, de repente, ele ainda não é aquele hipossuficiente que precisa da proteção? Ou já estamos no nível de que, realmente, o empregado ele tem capacidade civil, maior de 18 anos, ok? Está pronto para celebrar um contrato como celebra um contrato civil. Seria nessa linha? Isso é caso a caso, né, doutor? Porque não dá para a gente colocar no mesmo patamar as mais diversas espécies de empresários e de colaboradores, né? A gente não pode, por exemplo, equiparar talvez um trabalhador rural que tem pouquíssimo acesso, a gente sabe que tem pouquíssimo acesso à informação, né? A um trabalhador, de repente, a um gerente de banco, a um superintendente, a um gerente de loja, enfim. Pessoas que têm mais acesso. Ou até com cargos um pouco mais simples, mas que a gente sabe que nos centros urbanos, hoje em dia, na palma da mão a gente tem informação, né? Por meio do celular, todo mundo hoje tem acesso à informação. Mas eu acho que isso é caso a caso. Isso cabe ao Poder Judiciário. Uma vez estando com um caso na mão, tem que analisar exatamente quem é o empregado e quem é a empresa. Em muitos casos, dá para equiparar? Dá. Né? Mas em outros casos, não. Em outros casos, a gente sabe que, infelizmente, o acesso à informação ainda é limitado. Então, não dá para colocar todo mundo aí no mesmo pacote. Tem que ser caso a caso mesmo. A doutora me citou algo aqui interessante que eu já vi, já participei e aconteceu isso também em alguns casos, não muitos, mas em alguns casos do nosso dia a dia aqui, em que o juiz, a decisão, ela falou muito bem essa questão do judiciário, onde ele está analisando realmente casos, né, e casos. Por exemplo, a gente está falando dessa questão da pejotização, enfim, e já teve casos do juiz falar assim, poxa, reclamante, mas você assinou um contrato de prestação de serviço, né? Ou seja, uma pessoa que já era um pouco mais
estudado, uma pessoa que já tinha uma informação acadêmica, né? E essa pessoa foi pleitear o vínculo, e com as suas respectivas horas extras e tudo mais, né? Em um caso específico, o juiz reconheceu o vínculo, para ter uma ideia, reconheceu o vínculo, mas não concedeu, por exemplo, as horas extras, né? Porque assim, poxa, você tinha consciência desse horário elastecido e você aceitou esse horário elastecido, né? Mas como você recebia a ordem, ou seja, o empregador não realmente flexibilizou para você a possibilidade de você entrar a hora que você queria, a hora que você saísse e tal, né? Não começou a te dar ordem, você que tinha que prestar o serviço, então ele reconheceu o vínculo, mas por ser uma pessoa um pouco mais esclarecida, o juiz acabou não dando a hora extra, doutora. Para eu ter uma ideia, dentro disso que a senhora está mencionando, de olhar caso a caso. Então, a gente, como lado aqui do empregado, a gente foi com todos os argumentos de todos os direitos. Mas alguns direitos, que na minha concepção, de forma equivocada, mas só para contextualizar isso que a doutora está falando, alguns direitos realmente foram mitigados na justiça. Isso faz sentido o que a doutora está falando. Não, exatamente. E eu também já tive casos assim, doutor, de médicos pleiteando vínculo de emprego com o hospital, né? E alguns foram reconhecidos, outros não. A maioria não foi reconhecido o vínculo justamente por essa questão. Eu costumo suscitar em contestação, inclusive, um princípio do direito civil, que é o princípio da boa-fé objetiva, e que tem que pautar a todos os contratos. O médico, com o curso superior, pós-graduação, tem total conhecimento do que ele está assinando, né? E, às vezes, vínculos aí, prestações de serviço de mais de 10, 12 anos. Então, você fica o tempo todo prestando serviço naquelas condições que são favoráveis a ambas as partes, a gente sabe que são favoráveis a ambas as partes, para o médico, porque tem muito menos carga tributária sobre um contrato de prestação de serviço, e também porque dá mais flexibilidade para ele. Sai de férias a hora que quer, pode se fazer substituir, enfim. Então, para as duas partes é muito interessante esse tipo de contrato, né? Dependendo do cargo, enfim, dependendo da possibilidade. Então, e a gente já teve agora uma decisão recente do STF também, negando o vínculo de um médico também, se não me engano, isso pode ser tema de outra live, mas negando o vínculo justamente por conta disso, pelos princípios do direito civil. Então, é interessante, é caso a caso, né? Bacana. Eu até quero compartilhar aqui o Gedson Henrique, doutor, advogado, muito obrigado pela participação aqui. Ele diz que concorda que grande parte dos trabalhadores não tem condições de celebrar um acordo de forma individual sozinho. Essa é a opinião do doutor que entrou aqui. Mas eu agora vou abrir um pouquinho essa questão e dizer para a doutora que faz todo sentido essa questão que a doutora está dizendo aí, de caso a caso. Agora, existem realmente, se o juiz perceber, né, em um caso concreto, que a pessoa está ali naquela hipossuficiência, eu acredito muito que ainda, para alguns casos, a doutora falou do princípio da boa-fé objetiva, da celebração do contrato, e trazer o direito civil para cá, eu ainda tenho um pouco de resistência, na minha opinião, né? Respeito quem está aqui assistindo com opinião diversa, que em muitos casos, ou talvez a grande maioria, a gente fala do show de fábrica, aquele hipossuficiente, ainda deve se observar o princípio da proteção no sentido de ter a participação, né, do sindicato. Isso é opinião, apesar que, como eu falei hoje para a doutora no WhatsApp, né, STF bateu o martelo, acabou o assunto, está definido. Isso aqui vai ser meramente artigo científico, para discutir isso em um debate, mas eu ainda prezo por alguns princípios do direito do trabalho, como, por exemplo, o princípio da proteção, que esses empregados hipossuficientes, até por um contexto histórico da origem do direito do trabalho, precisam ainda da proteção. Como a doutora falou, de repente, um trabalhador rural, que não tem acesso à informação, um outro tipo de trabalhor, mas eu acho que ele não pode ser esquecido, na minha opinião.
Não, sim. E como as empresas receberam isso, essa decisão? Principalmente as empresas porque a Jornada 12 por 36 ela é muito focada em profissionais da saúde, em hotéis, naquelas atividades contínuas que não podem parar, né? Sim, Como foi a especialmente. repercussão do seu lado, doutora? Na verdade, doutor, as empresas de saúde, né, já adotam essa jornada 12 por 36, sempre adotaram. Isso geralmente, assim, praticamente todas as convenções coletivas da área de saúde prevêem essa possibilidade, né, da jornada 12 por 36. Eu já advogo há muitos anos nesse ramo da saúde, né? Para clínicas, hospitais, enfim. E nesses anos todos aí de advocacia, eu já mantive contato com os mais diversos tipos de empregados nesses locais. Desde médicos até auxiliares de enfermagem, pessoal de laboratório, de farmácia, enfim. E com todas essas pessoas que eu tive contato, eu não vejo, nunca vi eles reclamarem dessa jornada. Muitos optam, se existe a possibilidade de opção, muitos optam por essa jornada por duas razões. Uma porque tem adicional noturno, né? Em alguns casos tem um adicional noturno, e aí eles recebem o valor a mais por conta do adicional noturno. E outra porque, assim, eles trabalham 12 horas, é uma jornada muito cansativa, sem dúvida. Mas depois eles têm um dia e meio de descanso. Então, isso possibilita a eles, por exemplo, ficar mais tempo com a família, né? Para quem tem filhos, passa um dia inteiro da rotina com os filhos, ou muitos optam por fazer outra faculdade, curso profissionalizante, ou até se ativam num segundo vínculo, aí geralmente em jornadas menores, né? De 6 por 1, na maioria dos casos. Então, a maioria dos trabalhadores da saúde preferem essa jornada, né? Por conta de tudo isso, de todos esses fatores. O que eu vejo e o que eu li a respeito desse tema das pessoas que foram contrárias, né, ao voto do ministro Gilmar Mendes foi com relação ao enfraquecimento dos sindicatos. Aí eu devolvo para o doutor. O doutor acha que o estabelecimento por acordo individual realmente enfraquece a posição do sindicato? O doutor acha que os empregados, eles veem realmente o sindicato como um aliado? Na verdade, desde a reforma de 2017 já tem essa discussão, né? Em relação até ao pagamento das taxas sindicais, dos impostos sindicais. Eu acho que aí também tem um fator econômico do enfraquecimento do sindicato, até por questão aí financeira. Não é o tema, né? Mas houve também uma questão política, uma questão financeira, dessa possibilidade de o trabalhador não ser mais obrigado a contribuir. Então, já é um primeiro ponto. Então, quando a gente entra no âmbito do sindicato, eu acho que o sindicato ficou muito enfraquecido com a reforma de 2017. Tá? Em alguns casos, muitos sindicatos, não vou generalizar, tem sindicatos sérios, tem sindicatos de trabalho, mas tem muitos sindicatos que realmente, né, deixou muito a desejar e não estava realmente, de fato, ao lado do trabalhador. Então, o sindicato perdeu isso, perdeu espaço, né? Diante da lei ainda, o sindicato seria o órgão que representa o empregado. E entra naquela questão de novo. Cada caso é um caso, cada categoria é uma categoria. Tem que analisar cada sindicato, a seriedade desse sindicato. Tem sindicatos sérios, mas tem sindicatos realmente que não fazem absolutamente nada em prol dos empregados. Simplesmente tem uma convenção. Quando se tem a convenção, né, quando essa convenção demora 2, 3, 4 anos, não só por conta do dissídio, mas por uma ausência de um sindicato ativo que realmente trabalha, enfim. Não é o tema, mas só para poder contextualizar um pouco. Então, eu entendo que o sindicato ele perdeu força já desde 2017, mas ainda é um órgão que representaria os empregados. Então, como a doutora trouxe para nós aqui a questão da jornada 12 por 36, que muitos trabalhadores ainda optam por essa jornada por N
questões, eu acho que aí a gente volta um pouquinho lá atrás, doutora, de caso a caso, né? Então, assim, de repente, para os profissionais da saúde, ok. Mas será que para outros profissionais também vai ser ok? Será que eles vão ter essa maturidade? Porque nós estamos falando de enfermeiros, de profissionais que têm um certo conhecimento, que têm um certo estudo já, como que foi a pauta que nós falamos agora há pouco. Agora, o meu receio seria essas jornadas ser estabelecidas em outros ambientes em que não se tem essa percepção, ou esse empregado não tem, de certa forma, essa condição e esse entendimento de fazer essa jornada fixada pelo empregado e empregador. Até colocaram aqui nos comentários que a área, que eu tinha me esquecido, a área de segurança também usa muito essa jornada, de fato, porque também é um trabalho ali que fica 24 horas, né, que também não para. Mas aí... Mas você vê, doutora, só para falar, como está falando da questão de segurança, de novo, tem empresa de segurança muito séria, mas tem muitas empresas que o cara trabalha 12 por 36, depois ele ainda cobra a folga do camarada seguinte. Você entendeu? Sim, então, assim, até que ponto ele consegue, aí o empregador fala para ele, olha, se você não vir amanhã cobrir a folga do Joãozinho, eu vou te dar uma advertência, eu vou te dar uma suspensão. Ainda fica ameaçando, entendeu? Aí a gente vai entrar, cada caso é um caso, mas é muito complicado essa questão, principalmente das empresas de segurança, que tem as empresas de segurança, não todas, mas o lucro é muito pequeno, a despesa é muito grande, exato. precisa de uma gestão muito forte, e são poucas que conseguem subsistir no mercado. E com isso, o cara trabalha 12 por 36, depois cobra folga, aí não tem um horário de intervalo para refeição e descanso, vai direto. E aí onde eu volto lá atrás, se você deixar patrão e empregado resolver isso, vai sobrar para quem? O empregado que precisa pagar aluguel, precisa se alimentar, precisa levar dinheiro para casa. Então, de novo, é aquele caso. Cada caso a gente realmente tem que analisar, mas bem colocado quem falou das empresas de segurança. Olha, mas por que isso acontece, doutor? Por que acontece essa dobra de jornada, por exemplo? Por falta de colaborador. E por que falta colaborador? Porque os encargos são muito grandes. E aí, vocês podem me perguntar, mas o empregado optou por aquilo, se sujeitou, se submeteu a essa jornada, se submeteu a esse cargo? Se submeteu. Por quê? Porque faltam vagas, né, no mercado de trabalho. E isso tudo, é lógico que não é 100% culpa do nosso direito do trabalho, mas é muito por conta da nossa inflexibilidade das normas. Isso dificulta demais a economia. Esses entraves que são colocados protegem, de fato, o empregado? Ou será que esses entraves mais atrapalham no sentido de que a economia fica enfraquecida, aí justamente faltam vagas? O que a gente vê hoje, infelizmente, até hoje, eu diria melhor, é ausência, às vezes, de mão de obra, porque as pessoas acabam deixando o país, né? Quantas pessoas ainda, até hoje, se aventuram aí pelos desertos mexicanos todos os anos para ir para os Estados Unidos, que é um país com normas extremamente liberais, normas de direito de trabalho extremamente liberais. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eles têm 2 encargos só na folha de pagamento. O nosso equivalente ao INSS e um seguro-saúde que eles pagam para o governo americano. Só isso. Então, assim, só por isso, se a gente tiver a mesma base salarial, o empregado americano tem um valor superior de salário. Um valor líquido superior ao brasileiro, que tem um monte de encargos. Então, apesar dos Estados Unidos serem um país muito mais flexível e que, por vezes, depende do estado, lá depende do estado, né? Mas que por vezes eles nem estabelecem o direito a férias remuneradas, ainda assim a gente tem uma evasão de mão de obra para lá, pessoas que estão em busca de melhores posições.
Então, o que a gente vê é que as pessoas acabam migrando para países com economia mais aquecida. E economia mais aquecida é exemplo, tanto na Europa como em alguns países aqui da América, que a economia mais aquecida anda aí de mão dada com normas de direito do trabalho mais informais, mais flexíveis, mais liberais. É claro, eu volto a falar, não é culpa apenas do direito do trabalho. A gente tem um entrave tributário extremamente grande, tá? Para sair a reforma, né? Enfim, eu não me ative ainda especificamente sobre esse tema, mas parece que tem coisas interessantes. Então, eu acho que todas essas migrações, todos esses entraves que vão sendo tirados, ainda tem a questão da burocracia, isso é importante, né? Porque me parece, na prática, me parece que o engessamento das normas mais atrapalha do que ajuda o empregado, especialmente. Aí essa questão do empregado se sujeitar a uma questão trabalhista, da dobra, às vezes da ausência de poder sair de férias, ou de um intervalo para refeição e descanso, enfim. Muitas vezes acontece no dia a dia que a gente percebe o quê? Ele se sujeita porque aí, realmente, eu acho que a doutora tem toda a razão quando fala da questão de outros assuntos, outras situações que acabam afetando o direito do trabalho. Por exemplo, o cara se sujeita muitas vezes, doutora, porque se ele for para a rua, de repente ele não vai conseguir emprego. Nós temos um desemprego muito alto. Então, eu já tive casos aqui, o empregado me chama aqui, doutor, a empresa que eu estou, um exemplo dessa empresa de segurança, não faz depósito de fundo de garantia, essa empresa faz eu trabalhar cobrindo as férias do outro, eu estou trabalhando 2 por 36, mas no outro dia eu vou trabalhar de novo, não me dá refeição e descanso, não cumpre com os direitos da convenção e do acordo coletivo. O que cabe, doutor? 483, justa causa no empregador, rescisão indireta. Tem interesse? Tem interesse? Não, doutor. Porque aí eu vou ficar desempregado e eu tenho que levar o leite para casa, pagar o aluguel. O que eu faço? Não tem o que fazer. Você acha que se ele ingressar com a ação ainda trabalhando, o empregador vai querer ele lá? Não. Aí ele fala assim, doutor, tá bom. Então eu vou ficar por aqui. Quando eu conseguir algum outro trabalho, vou mandar currículo, aí eu te procuro. Então ele se sujeita a uma situação complicada, né? E aí realmente faz sentido o que a doutora está dizendo, porque o problema acaba sendo mais embaixo, né? Porque aí envolve economia, envolve gestão, envolve tributação, envolve tantas outras coisas. Exatamente, e é nessa tecla que eu sempre bato. O escopo do direito do trabalho tem que ser a geração de empregos. Tem que ser esse equilíbrio, até para que o empregado possa escolher a melhor vaga para ele, ou que pague melhor salário, ou que tenha uma jornada mais flexível, ou que seja melhor para os seus interesses pessoais. E para que o empresário, de outro lado, contrate e demita de acordo com o que ele acha melhor para sua empresa. Tem muito mais liberdade. Essa geração maior de empregos acaba dando mais liberdade para as duas partes. Ninguém fica preso a ninguém. É muito melhor. Sim. É uma situação muito melhor. E uma ideia também de mudar um pouco a mentalidade, né? É uma questão cultural. Quando o ministro Gilmar Mendes, em 2017 já veio essa história de falar de outros países, a gente também não pode comparar uma cultura ainda, eu entendo isso, ainda uma cultura europeia com a nossa cultura. A cultura europeia, em alguns países, né, a doutora sabe muito bem disso, a presunção é de honestidade. Né? Então, por exemplo, se você vai na Europa, na Suécia, em alguns países, tudo bem, são países menores, ok? Mas, por exemplo, você vai no metrô, tem uma catraca lá, né? Para a pessoa que não tem condições de pagar. Ele passa pelaquela catraca e todo mundo entende que ali ele está agindo com honestidade e que realmente ele não tem grana naquele momento. Então, aquela catraca é para ele, meu amigo, vai embora. Segue sua vida aí. Né? Então, infelizmente, a nossa cultura aqui parte do princípio que será que o Roberto é honesto? Será que fulano
é honesto, né? Então você coloca, sem conhecer a pessoa, você coloca em xeque a honestidade dele, né? Então, o que seria o melhor dos mundos, né? Seria, ok, vamos ter mais flexibilização, mas em um cenário onde eu entendo que eu parto da honestidade tanto do patrão quanto do empregado, né? Porque, olha só, chega para mim aqui também, eu tenho que falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Chega para nós também aqui, doutor, eu quero entrar com uma ação pedindo a reversão da justa causa. Me conta a história que você fez aí. O que você aprontou, meu filho? Conta para mim. Não, doutor, eu não aprontei nada. Olha, eu sempre trabalhei direitinho, tá tudo certo comigo, blá, 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 blá. Nada mesmo, nada, doutor. Poxa vida, o ônus da prova é da empresa, você não precisa provar nada, então vamos para a audiência. Tá ok? Tá falando para mim, doutor, pode confiar em mim, doutor. Você chega na audiência, aí o juiz apresenta lá uma imagem do furto, ou a imagem, ou um atestado que foi falsificado, ou um áudio, o cara xingando o dono da empresa, enfim. Aí você fica lá como, você falou que não tinha nada. Mas eu esqueci de falar. Esqueci, só detalhe, coisa boba, né? Né? Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que tanto para o lado do empregado quanto do lado do empregador, e aí eu vou partir para a gente já fazer as nossas considerações finais, eu acho que a gente precisa pensar em algo em equilíbrio, né, doutora, nessa relação, né? Sensatez. É exatamente essa palavra, doutor. Foi muito feliz a expressão, sensatez. Eu acho que, especialmente, sensatez para os magistrados, né? A gente percebe que ainda... Eu vejo isso na prática, o doutor deve ver também. Alguns magistrados que se negam, às vezes, a aplicar a reforma porque entendem inconstitucional, então não aplicam, a gente tem que entrar com recurso para rever isso, enfim. Falta isso, falta sensatez e sensibilidade para analisar o caso, a casuística. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um problema diferente, não dá para aplicar a mesma regra de forma tão rígida para todos, né? Então, podendo analisar caso a caso, é sempre o mais justo. Eu tive um caso, doutora, de um rapaz estudado. Ele trabalhou por anos em uma casa de recuperação muito famosa, tal. Ele foi para lá, começou a ajudar, tal. Depois ele começou a exercer a atividade de empregado. Começou a trabalhar, começou a ganhar salário, entrava na conta dele o salário, toda a comprovação de vínculo, ok, tudo certinho. Entramos com uma ação, o cara ficou lá, sei lá, 7, 8 anos, entramos com uma ação, e foi um caso muito emblemático, porque a empresa chegou, sabendo de todas as suas, entre aspas, falhas, foi antes da reforma, e o juiz falou assim, proposta de acordo, doutor? Aí esse advogado falou assim, não tem acordo não, excelência. É mera liberalidade aí, R$1.000, R$500, alguma coisa nesse sentido, né? Aí o juiz pegou assim, o magistrado pegou o comprovante do extrato e falou assim, esse valor que todo mês está depositando na conta dele é o quê? Doação? O que é? O que você está fazendo? Todo mês ele tem esse dinheiro na conta. É que tal, aquele dia foi muito interessante. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender a audiência, vou permitir que os doutores voltem para suas residências, repense nesse caso, porque se eu for usar o rigor da lei aqui, por isso que muita empresa quebra. Se eu for usar o rigor da lei aqui, né, se eu não aplicar o princípio da equidade, ou seja, se eu aplicar o rigor tão excessivo, que pode causar um prejuízo enorme ao funcionamento da empresa. Então, vocês voltem, tentem se compor, e volte, falou para o advogado, doutor, você volte com uma proposta aqui decente, porque se eu for aplicar o que eu tenho que aplicar aqui, a empresa não vai aguentar pagar. Eu achei isso muito interessante. Sim. Por quê? A gente fala, mas era o direito do empregado? É o direito do empregado. Mas não adianta também esse rigor excessivo diante de tantos encargos que você acaba afetando o andamento da empresa. Tanto é que no escritório hoje, doutora, nós temos um núcleo. No nosso escritório, nós temos um núcleo de conciliação interno nosso, para poder o quê? Facilitar o diálogo entre patrão e empregado,
para não chegar no judiciário e abarrotar o judiciário e ainda não ter a possibilidade de acordo, ir para a execução. Fica moroso para todo mundo, desgastante para todo mundo. Então, teve a falha parte do empregador? Teve. O empregado, concorda? Tinha ciência? Tinha. Então, vamos equalizar isso aí. Então, e essa decisão do juiz eu achei bacana, porque depois ele marcou uma nova audiência e nessa audiência a empresa levou uma proposta interessante, encerrou o processo ali, parcelou em 12 vezes e a empresa continuou trabalhando, funcionando. Então, cada caso é um caso. E a empresa também, por outro lado, que eu falo para a senhora de conscientização, é que, por outro lado, o empresário também não vai poder dizer, olha, então é melhor ir para a justiça, né? Porque lá parcela, tem um acordinho e tal, né? Mas também não dá para pensar assim, né? Não. Eu acho que essa questão cultural... Falando bem na prática, o grande temor dos empresários é entrar numa execução trabalhista. Porque a gente sabe que a execução no direito do trabalho é extremamente feroz, né? Não precisa de muito para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas. Os sócios acabam ficando com medo. Tem uma decisão também recente que um juiz, se não me engano, do Rio de Janeiro, lá da primeira região, que expediu ofícios para Netflix, para o iFood, para cartão de crédito, para saber histórico aí da pessoa, para ver se realmente o sócio não tinha condições de arcar. Enfim. Então, a gente sabe que afunila muito. A execução em direito do trabalho acaba afunilando muito. Então, é minha orientação para os clientes, para que se evite ao máximo chegar nessa fase, né? Porque fica mais caro, tem juros mensal, tem atualização, enfim, não é interessante para ninguém. E, por outro lado, ter essa sensibilidade, às vezes também do empregado, de aceitar um parcelamento, mas sabendo que vai receber, né? Eu acho que é isso, é o bom senso, né, doutor? Das duas partes. Equilíbrio, e aí eu acho que tudo isso passa por um momento ainda, embora a gente fala 2017, né, doutora? Já estamos indo aí para 5 anos, né? Estou ruim de conta, né? 5 anos, né? 6 anos da reforma, né? Mais essas questões. Então, assim, o STF viu essa questão agora. Então, são 6 anos. Ainda é um bebê, né? E tudo no Brasil, primeiro, a gente põe a regra para depois ver o que vai acontecer, né? É isso. E fica anos discutindo se a regra é para cumprir ou se não é para cumprir. Então, assim, tudo muito recente ainda, mas 6 anos, doutor, recente para o Brasil é recente. Até a gente está engatinhando. E talvez aí estamos passando por um momento ainda de construção e, por que não dizer, de conscientização. E esperamos, para a gente fechar aqui, né, que haja realmente esse equilíbrio, tanto do meu lado aqui, com os meus queridos trabalhadores, como do lado da doutora com seus queridos empresários. Com certeza, doutor. Foi um prazer. É bom conhecer colegas que estão do outro lado da mesa, mas que têm essa consciência, têm esse bom senso. É muito bom. Quando a gente se depara com advogados do outro lado que têm essa consciência, o processo flui de uma maneira melhor. Né? Porque a gente sabe que o advogado tem uma grande parcela aí de responsabilidade pelo sucesso ou não de acordos. Uhum. Então é muito bom se deparar com colegas de profissão que tenham essa consciência. Foi um prazer, doutor. Espero encontrar outras vezes. Quem sabe? A senhora tem meu contato, né? Muito obrigado. Meus seguidores, obrigado. Você do Instagram, você do YouTube, você que me acompanha aí, o professor Roberto Conceição. Obrigado de coração pela sua audiência. Mais informações sobre esse tema eu vou deixar aí na descrição. E rede social da doutora Amanda aí para você seguir também, né, doutora? Exatamente. E essa semana eu vou colocar no meu perfil as fontes que eu utilizei de dados, né, de pesquisas que eu fiz para a live, então eu vou colocar as fontes para o pessoal também ter acesso. Sim. Para fechar, uma decisão importante do STF, acordo individual, equilíbrio e que realmente, quando você entrar numa empresa, pesquise sobre essa empresa antes, né? Faça com consciência esse acordo.
para a gente começar a trabalhar essa nova mentalidade, essa nova cultura. Quem sabe, Quem doutora, sabe? isso avança, né? Melhor para todos. Beijo, querido. Beijão, doutora. Foi um prazer Tchau, falar boa noite a contigo. todos. Foi um prazer.